Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Mas nada podia opor a verdade daquela mulher. À luz do humilde candeeiro doméstico, a sua própria verdade revela-se inexprimível e desumana. Minha senhora! Ela já não escutava. Rivière tinha a impressão de que, tendo exaurido a força de seus fracos punhos contra um muro, a mulher caíra inanimada, quase a seus pés. Uma vez, junto de uma ponte em construção, debruçados sobre um ferido, um engenheiro dissera a Rivière: valerá esta ponte o preço de um rosto esmagado. Nenhum só camponês teria aceito, para economizar um desvio pela ponte seguinte, a mutilação medonha deste rosto. E, no entanto, constroem-se pontes. O engenheiro acrescentara: o interesse geral é formado de interesses particulares, não justifica mais coisa alguma. E, no entanto, retorquira-lhe mais tarde Rivière: apesar de a vida humana não ter preço, agimos sempre como se qualquer coisa fosse mais valiosa do que ela. Mas o que? Pensando na tripulação, Rivière sentiu um aperto no coração. A ação, mesmo a que consiste em construir uma ponte, destrói felicidades. Rivière já não podia deixar de perguntar: em nome de quê? Estes homens, que vão talvez desaparecer, poderiam ter vivido felizes. Via rostos inclinados no santuário dourado dos candeeiros à noite. Em nome de que, eu os tirei daí? Em nome asterisco de que, arrancar-os a felicidade individual? Não é uma lei de primeiro grau proteger essas felicidades? Mas ele próprio as anula. E no entanto, um dia, fatalmente, os santuários dourados somem-se como miragens. A velhice e a morte, mais cruéis do que ele próprio, destroem-nos. Talvez exista algo mais duradouro, que é preciso salvar. Será para salvar essa parte do homem que Rivière trabalha? Do outro modo a ação não se justifica. Amar somente, é um beco sem saída. Rivière teve a noção obscura de um dever mais forte do que o de amar. Ou talvez se tratasse igualmente de uma ternura, mas tão diferente das outras. Voltou-lhe à mente uma frase: tratasse de torná-los eternos. Onde teria lido isso? O que buscamos vai morrendo conosco. Lembrou-se de um templo erguido em honra do Deus do Sol pelos antigos Incas do Peru. Pedras erguidas ao céu, em plena montanha. Que restaria, se elas não existissem, de uma civilização poderosa que pesava, com toda a carga de suas pedras, sobre o homem dos nossos dias, como um remorso? Em nome de que dureza, ou de que estranho amor, o condutor de povos de outrora, obrigando as multidões a carretar como aquele templo para o topo da montanha, lhes impôs assim o dever de erigir a sua eternidade. Rivière voltou a ver, em sonhos, as multidões das pequenas cidades, passeando, à noite, à volta do coreto da praça. Essa espécie de felicidade, essa armadura, refletia. O condutor de povos de outrora, se não sentiu piedade pelo sofrimento do homem, sentiu uma imensa piedade pela sua morte. Não pela sua morte individual, mas piedade pela espécie que o mar de areia apagará. E levava o seu povo a erguer pelo menos pedras, que o deserto não poderia soterrar. Capítulo 15. Talvez aquele papel dobrado em 4 o pudesse salvar. Fabien desdobrou-o, cerrando os dentes. Impossível manter comunicação com Buenos Aires. Já nem sequer posso manipular, pois saltam-me faíscas aos dedos. Fabien, irritado, quis responder, mas quando as suas mãos largaram as alavancas de comando para escrever, sentiu-se levado por uma espécie de onda fortíssima. Os redemoinhos levantavam-no, nas suas 5 toneladas de metal, e sacudiam-no. Desistiu de escrever. As suas mãos prenderam de novo a onda e fizeram-na desaparecer. Fabien respirou profundamente.
Se o telegrafista recolhesse a antena, com medo da tempestade, Fabien partir-lhe-ia a cara, à chegada. Era preciso, a todo custo, pôr-se em contato com Buenos Aires, como se, a mais de 1.500 quilômetros de distância, fosse possível lançar-lhes um cabo neste abismo. Não conseguindo vislumbrar qualquer luz tremula, uma lanterna de pousada quase inútil, mas que teria provado, como um farol, a existência da Terra, necessitava pelo menos de uma voz, uma só, vinda de um mundo que já quase não existia. O piloto ergueu e agitou o punho naquela luz avermelhada, para que o outro lá atrás compreendesse essa trágica verdade, mas o companheiro, debruçado sobre o espaço devastado, com as cidades soterradas, as luzes mortas, não a entendeu. Fabien teria seguido todos os conselhos, contanto que lhe fossem gritados. Pensava, e se me dizem para andar à roda, ando à roda, e se me dizem para voar direito ao sul. Existia em qualquer lado as terras de paz, suaves sob grandes manchas de luar. Lá longe, os seus camaradas, instruídos como sábios, debruçados sobre mapas, todo-poderosos, ao abrigo de candeeiros belos como flores, sabem onde essas terras existem. E ele que sabia, fora dos redemoinhos e da noite que lançava contra ele, com a rapidez de uma derrocada, a sua lava negra? Não se podia abandonar dois homens no meio das nuvens, à mercê das rajadas e das chamas, não se podia fazer uma coisa dessas. Se ordenassem a Fabien, governe a 240, ele governaria a 240. Mas estava só. Pareceu-lhe que a matéria também se revoltava. A cada mergulho, o motor vibrava tão fortemente que toda a massa do avião se punha a tremer, como se enchesse de cólera. Fabien ia perdendo as forças, tentando dominar o avião, a cabeça metida na carlinga, o olhar fixo no horizonte giroscópico, pois, lá fora, ele já não conseguia distinguir a massa do céu da terra, e seguia perdido numa escuridão onde tudo se misturava, uma escuridão de começo dos mundos. Mas as agulhas dos indicadores de posição oscilavam cada vez mais, tornava-se difícil segui-las. Já o piloto, que elas enganavam, lutava dificilmente, perdia altitude, deixando-se atolar naquela sombra. Verificou a altura a que voava, 500 metros, altura do nível das colinas. Sentiu as suas vagas vertiginosas lançarem-se contra ele. Percebia também que todas as massas do solo, e a menor esmagá-lo-ia, eram como que arrancadas do seu suporte, desparafusadas, e começavam a girar, ébrias, à sua volta. Havia ao seu redor uma espécie de dança profunda, cujo cerco cada vez mais se apertava. Tomou uma resolução. Correndo o risco de espatifar-se, aterraria fosse onde fosse. E para evitar ao menos as colinas, lançou o seu único foguete luminoso. O foguete inflamou-se, rodopiou, iluminou uma superfície plana e nela se apagou. Era o mar. Pensou rapidamente, perdido. 40 graus de correção, apesar de tudo, desviei-me. É um ciclone. Para que lado fica a Terra? Seguiria direito a oeste. Pensou, sem foguete, agora vou morrer. Isto tinha de suceder um dia. E o seu camarada, ali, atrás. Com certeza já recolheu a antena. Mas já não lhe queria mal por isso. Se ele próprio abrisse simplesmente as mãos, a vida de ambos desapareceria logo, como uma leve poeira. Tinha nas suas mãos o bater do coração do seu companheiro e o de seu próprio coração. E de súbito suas mãos assustaram-no. No meio daqueles redemoinhos que desfechavam golpes de ariete, a fim de amortecer as sacudidelas do volante, que de outro modo despedaçariam os cabos das alavancas de comando, agarrara-se com ambas as mãos a esse volante. E assim continuava. E eis que deixará de sentir as mãos que o esforço adormecera. Quis mexer os dedos para experimentar, não percebeu se eles lhe obedeciam. Era qualquer coisa de estranho que terminava os seus braços. Umas bexigas insensíveis e moles.
pensou, tenho de me convencer fortemente de que estou a apertar. Não percebeu se o pensamento atingia as mãos. E como as sacudidelas do volante só se sentiam nos ombros doloridos, pensou, o volante vai escapar. As minhas mãos vão abrir-se. Mas assustou-se por se permitir tais palavras, pois pareceu-lhe que desta vez as mãos obedeciam à obscura força da imagem e se abriam lentamente na escuridão, para entregá-lo. Poderia ainda lutar, tentar a sua sorte, a fatalidade exterior não existe. Mas há uma fatalidade interior, há um momento em que nos sentimos vulneráveis, então, como uma vertigem, os erros atraem-nos. E foi num momento destes que sobre a sua cabeça brilharam, num rasgão da tempestade, como uma isca morta e no fundo de uma armadilha, algumas estrelas. Ele pensou de fato que era uma cilada, vêem-se 3 estrelas num buraco, sobe-se ao seu encontro, depois já não se pode descer e lá se fica mordendo as estrelas, mas a sua fome de luz era tal que Fabien subiu. Capítulo 16. Subiu, fazendo diminuir os balanços, graças à indicação das estrelas. O seu imã pálido atraía-o, sofrerá tanto em busca de uma luz, que já não largaria mesmo a mais confusa. Sentindo-se afortunado com aquele pobre clarão, seria capaz de dar voltas, até cair morto, em torno daquele sinal de que andava faminto. E ei-lo subindo até os campos de luz. Elevava-se pouco a pouco, em espiral, num poço que se abrirá e se fechava, debaixo dele. E à medida que subia, as nuvens iam perdendo a sua cor escura de lama, passavam a seu lado como vagas cada vez mais puras e brancas. Fabien emergiu. Foi imensa sua surpresa, a claridade era tal que o ofuscava. Teve de fechar os olhos durante alguns segundos. Nunca imaginara que de noite as nuvens pudessem ofuscar. Mas a lua cheia e todas as constelações transformavam-nas em vagas deslumbrantes. De um só golpe, no mesmo instante em que emergia, o avião recuperou a calma, uma calma que parecia extraordinária. Nenhuma onda o fazia inclinar-se. Como um barco que transpõe o dique, entrava em águas reservadas. Encontrava-se num canto do céu ignorado e escondido, como a baía das Ilhas Bem-Aventuradas. Abaixo dele, a tempestade constituía um outro mundo de 3.000 metros de espessura, percorrido por rajadas, por trombas d'água, por relâmpagos, mas oferecia aos astros uma face de cristal e neve. Fabien tinha a sensação de ter chegado a limbos estranhos, pois tudo se tornava luminoso, as suas mãos, o seu vestuário, as suas asas. Porque a luz não descia dos astros, mas emanava, embaixo, à sua volta, daquelas imensas massas brancas. Aquelas nuvens, abaixo dele, refletiam toda a neve que recebiam da lua. E também as da direita e da esquerda, altas como castelos. Corria um leite de luz, em que a tripulação se banhava. Voltando-se, Fabien viu que o telegrafista sorria. "Isto vai melhor!" exclamava ele. Mas a voz perdia-se no ruído do voo, só os sorrisos se transmitiam. Estar a sorrir é pura loucura, pensou Fabien, estamos perdidos. Contudo, 1000 braços obscuros tinham-no largado. Tinham-se quebrado as cadeias, como as de um prisioneiro que deixam caminhar só, por um instante, entre flores. Belo demais, pensava Fabien. Vagueava no meio de estrelas amontoadas como um tesouro, num mundo onde nada mais, absolutamente nada mais, a não ser ele e o seu companheiro, tinha vida. Semelhantes a esses ladrões das cidades fabulosas enclausurados na sala dos tesouros, donde nunca mais conseguirão sair. Por entre pedrarias gélidas, Fabien e o companheiro vagueiam, imensamente ricos, mas condenados. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.